Olá, gente, tudo bem? Precast Van Coach para mais um episódio aqui do podcast. Galera, hoje o bate-papo é para falar com você sobre metas, um assunto que é muito pertinente para um coaching. Acho que sempre no primeiro encontro eu falo sobre metas com a pessoa, porque é isso que é o meu trabalho, é te levar de uma forma mais rápida de um ponto A para um ponto B. E nessa questão de metas, o que eu tenho percebido? Uh, as pessoas utilizam uma frase, não só as pessoas, como eu falo também, como eu, Pri, tenho uma mania de falar uma frase que, na verdade, é muito negativo a gente ficar repetindo. Então, quando a gente começa a contar as histórias, vou contar sobre, sei lá, a pessoa vai me contar sobre o histórico, como é que foi, e aí, como é que foi isso? Você tentou fazer uma transição para o veganismo? A pessoa fala assim, poxa, Zé, Pri, tentei fazer a transição, mas, poxa, não deu certo. Tentei largar o leite, mas não deu certo. Tentei começar a atividade física, mas não deu certo. Eu queria emagrecer 3 quilos, mas não deu certo. E não deu certo, e não deu certo, e não deu certo, e não deu certo. No final das contas, a gente fica verbalizando que a nossa vida não está dando certo, que as nossas metas não estão dando certo, como se no fundo existisse uma crença de que qualquer meta ali não vai dar certo. E isso acaba sendo muito, muito negativo. Por quê? Na minha percepção, não existe meta que não dá certo. E por quê? Quero explicar por quê. A meta, sei lá, se você tem uma meta, por exemplo, de correr 21 quilômetros, o que é o seu caminho final? O caminho final é quando você chegar aos 21 quilômetros. Mas o que está envolvido por trás de uma prova de 21 quilômetros? Está envolvido um processo em que você vai entrar em treinamento, que você vai entrar no processo de melhorar sua alimentação, de disciplina, de acordar mais cedo, de fazer um fortalecimento seu muscular. Existe um caminho traçado, um conjunto de ações que você vai tomar para que no dia da prova você corra 21 quilômetros. E se por acaso no dia da prova acontece alguma coisa e você acorda mal do estômago, mesmo assim você vai para a prova, só que você não consegue terminar a prova. E aí você fala, poxa, tentei correr 21 quilômetros e não deu certo. Olha como que você está utilizando as palavras e você não se dando o reconhecimento necessário por tudo que você passou. Porque no final das contas, você terminar uma meta, você cumprir uma meta, é só um detalhe perante todo o processo de aprendizado que você passou até chegar naquele ponto. Então, no final das contas, eu não sei se isso faz sentido para você, tudo é muito válido na nossa vida. Qualquer meta que a gente tem, que a gente traça, a gente entra em ação, ela vai ser muito válida para sua vida mesmo, porque são experiências, são aprendizados, são desafios, tudo é aprendizado. Então, por que não quando você fala para mim ou quando você fala para si, não deu certo, você muda essa forma de contar as coisas e você começa a falar o que deu certo sobre aquilo que antes você dizia que não deu certo. Poxa, eu tentei me tornar vegano e eu não consegui ainda me tornar vegano, mas eu aprendi muita coisa durante esse tempo, consegui reduzir muito o meu consumo, consegui diminuir o consumo de leite. Enfim, começa a focar nos pontos positivos e não como se fosse, ai, poxa, mais uma desistência na minha vida. A nossa vida ela é feita por esse conjunto realmente de ações, de experiências. É isso que faz a gente evoluir. Tem muita gente que tem medo, gente, de ter meta. Eu falo para a pessoa qual é a sua meta. A pessoa fala, não quero traçar meta porque eu tenho medo. E se eu não conseguir? Olha só o medo de ter uma meta, porque a meta ela te dá direção. E a única coisa é, que é errado, realmente, não é errado você, de repente, você traçar uma meta e você desistir daquela meta, você muda seu caminho,
você muda a sua ideia, as circunstâncias fazem com que você tenha que deixar aquela meta. Isso não tem nada de errado nisso, gente. O único erro que eu vejo realmente é se você ficar parado. Porque quando você está parado, o fluxo está parado, não existe movimento. E se não existe movimento, não tem aprendizado, não existe nada disso. Então você precisa realmente entrar em movimento. E a gente precisa parar com essa mania de ficar falando que aquilo que a gente desejava não deu certo. Ah, isso não deu certo, isso não deu certo. Porque a gente está verbalizando que várias coisas não dão certo. E tem uma coisa, assim, muito válida que eu aprendi na minha vida, é que muito do que a gente é ele é, ele é mostrado através da história que a gente conta sobre nós mesmos. Então, sobre o mesmo aspecto de uma história, a gente pode ter várias versões. E a gente pode ter versões positivas ou negativas. Transformar algo que, num primeiro momento, pode te transparecer algo negativo, poxa, não deu certo, eu desisti, e tornar aquilo como algo em que você honre uma história, honrar realmente a sua história, isso é libertação. Isso é a prática realmente de fato de gratidão diária na sua vida. Então as pessoas falam muito sobre, eu preciso ser grato e acordar e agradecer pelas coisas. Só que a gratidão, ela está muito envolvida também em ações que você toma no seu dia a dia. Na forma como você conta a sua história, na forma como você honra os seus erros, os seus aprendizados. É isso que torna a vida cada vez mais grata, e isso volta com você como presentes positivos do universo para você. E hoje realmente veio um insight, veio assim, algo assim que me deu vontade de falar sobre isso, e uma percepção que eu tive sobre um vício de linguagem que a maioria das pessoas tem de falar que não deu certo. Então vamos mudar um pouquinho isso, gente. Nada de ter medo de ter meta. O caminho, a parte mais, na verdade, o tesão da vida é o caminho, essa parte. Igual eu falei, você vai correr uma maratona, tudo bem, quando você chegar no final, poxa, eu corri 42 quilômetros, mas você tá vivendo o processo de treinamento, de disciplina, de todo aprendizado que vai existir até você chegar naquilo, é a parte divertida, é viver, beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui, eu vou aproveitar e eu vou deixar aqui o link, caso você queira entrar na minha lista de transmissão do WhatsApp, porque lá eu compartilho também os podcasts, insights, textos, e aí você pode às vezes até entrar em contato comigo diretamente e também saber sobre os grupos que eu lanço, todos os eventos que eu faço. Então você com certeza vai ser o primeiro a saber, beleza? E dá um review, me manda um direct. Se você gostou desse episódio, se você estiver na Apple, é legal você bota lá as estrelinhas, manda lá um comentário, porque isso ajuda muito a outras pessoas direcionarem para que outras pessoas que não conhecem meu trabalho vão e escutem esse podcast. Então, se fez sentido, compartilha. Eu fico muito, muito feliz sempre quando eu recebo esse feedback. Vou ficando por aqui, gente. Muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.